repórter Solange Souza. É porque lá na Estrada da Alegria nós mostramos aqui no Jornal do Piauí um problema que aconteceu semana passada. O ônibus caiu num buraco lá. Muito bem, o buraco aumentou. O problema aumentou lá na Estrada da Alegria. Quem traz os detalhes ao vivo é Solange Souza. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos acompanham. Joelson, foi uma chuva muito intensa, como há muito tempo não se via em Teresina. Tanta água que acabou provocando um problema muito grave aqui na estrada que dá acesso ao povoado Alegria. Aqui nesse momento, Joelson, nesse espaço, há uma galeria. A tubulação, de acordo com a Superintendência de Desenvolvimento Urbano da Zona Sul de Teresina, era muito antiga e não resistiu à força de tanta água. Essa cratera tem aproximadamente 5 metros de profundidade e cerca de 40 mil pessoas ficaram praticamente isoladas da madrugada de ontem até o início da manhã de hoje. A SDU Sul já começou os reparos, fez inclusive um desvio para facilitar o acesso dos motoristas e no dia 30 de março, Joelson, um ônibus ficou preso aqui pelos problemas provocados nesse mesmo ponto. Agora, a Superintendência de Desenvolvimento Urbano da Zona Sul não esperava que o problema se agravasse tanto. Em média, em 15 dias, o trabalho aqui deve ser concluído. Desde o início da manhã, nós estamos acompanhando o trabalho aqui nesse ponto, e você vai acompanhar a partir de agora uma reportagem que mostra toda a angústia desses moradores. Do alto é possível ter uma noção exata da dimensão do problema. O asfalto desapareceu nesse trecho da estrada que dá acesso ao povoado Alegria. Cerca de 40 mil pessoas ficaram praticamente isoladas. Uma situação considerada grave porque poderia ter provocado um acidente fatal. É uma situação realmente grave, mas nós estamos já mobilizando todas as intervenções necessárias para recuperar no menor espaço de tempo a recuperação para dar continuidade ao trânsito aqui na área. Muitos moradores só tomaram conhecimento do problema na manhã de hoje e tiveram que esperar pela construção de um desvio para seguir viagem. É uma estrada que hoje é muito movimentada, né? E aqui o fluxo de carro é muito grande, inclusive caminhões pesados, né? E você está vendo a situação do asfalto. Muito ruim, antigo, né? É perigoso, muito perigoso. Negócio sério, se cair um carro aí é perigoso. Aqui, quer dizer, dá um acidente feio. Hoje, sem amanhecer o dia, mas se não é um acidente grave. Porque o tanto de gente que nós temos dali para cá, dá o que dá, passa de umas 20 mil pessoas de manhã circulando. Isso aqui é o maior trânsito que tem, isso aqui. Na última quinta-feira, o terreno nesse mesmo trecho da estrada do povoado Alegria cedeu. A Superintendência de Desenvolvimento Urbano da Zona Sul de Teresina resolveu rapidamente o problema. Só não imaginava que a situação fosse tão grave. Por causa da intensa chuva que caiu ontem à noite na cidade, foi aberta uma verdadeira cratera no asfalto com quase 7 metros de profundidade. É que aqui passa uma galeria com tubulação muito antiga que não resistiu à força das águas. Por sorte, no momento do acidente não passava ninguém por aqui. A Superintendência de Desenvolvimento Urbano da Zona Sul deve levar no mínimo 15 dias para corrigir o problema. Enquanto isso, os moradores do povoado Alegria vão ter que utilizar um desvio para chegar à região central de Teresina. Da forma que está sendo feito esse trabalho, vai continuar. A gente pode aguardar, se eles fizerem da mesma forma que eles fizeram, a gente pode aguardar no mínimo na próxima chuva que vai ser do mesmo jeito, né? As famílias do povoado Alegria estão revoltadas com a situação. É que o rompimento da galeria provocou outro problema. O desabastecimento de água na região. É que quase todas as tubulações foram arrastadas pela água. A gente não tem água, a gente não tem o transporte devido que a gente tem que ter. O Parque Sul, Estrada da Alegria, tudo está intrafegável. A gente não sabe mais nem o que dizer, a gente quer urgência. Mas os problemas da estrada do povoado Alegria ainda estão longe do fim. Nós estamos nesse momento em outro ponto da estrada e a Superintendência de Transporte e Trânsito precisou interditar esse trecho. É que há um grande fluxo de caminhões pesados por aqui, o que pode provocar um acidente. É que a chuva de ontem à noite foi tão intensa que acabou arrastando tudo que havia nesse trecho. E há o risco real, de acordo com a SDU Sul, de parte do asfalto nessa região ceder outra vez, provocando acidentes graves. Seu Raimundo está desesperado, viu a força da água bem de perto. Força que a pessoa vai se embora, batendo no Iputi, aqui por debaixo da bueira. Que bem debaixo da beira enterrada aí, quando carrega cachorro, a gente entrar morre. Vamos fazer o desvio nos dois sentidos para que os trabalhadores consigam executar aqui a obra com mais segurança e também segurança para os pedestres e motoristas, uma vez que a gente sabe do risco que acontece aqui, as pessoas continuarem transitando.
É uma situação realmente complicada para as famílias que vivem nessa região da cidade. Agora, para chegar até o centro de Teresina, precisam utilizar um desvio ou buscar rotas alternativas. Você vai acompanhar agora imagens do que aconteceu no dia 30 de março. Nesse mesmo ponto, um ônibus ficou preso aqui porque o terreno cedeu. O problema foi resolvido parcialmente, mas não de forma definitiva, já que a situação se repetiu e agora muito mais grave. Os moradores reclamam que, além desse problema, há a questão da falta de água. A produção do Jornal do Piauí entrou em contato com a AGESPISA, mas até esse momento não obtivemos resposta. Uma das principais hipóteses para o problema é que foi necessário realmente o desligamento da água para que esse trabalho fosse feito nessa região de Teresina. A gente conversa a partir de agora, Joelson, com o Isaac Menezes, que é gerente de obras da SDU Sul. Nesse momento, qual é a expectativa da SDU com relação à solução desse problema, já que no dia 30 ocorreu uma situação parecida, mas que não foi resolvida de forma definitiva? Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro vou explicar o que aconteceu nas duas ocorrências, que foram ocorrências divergentes. Na primeira ocorrência, ocorreu que estava tendo um vazamento, que foi solucionado junto à AGESPISA e foi reconstituída a pavimentação. O que ocorreu hoje foi o que já foi explicado na matéria pelo Dr. Cleto. Era uma tubulação muito antiga, que rompeu, cedeu devido a não suportar a sua vazão, devido ao aumento constante da urbanização a montante dessa avenida. Ou seja, a tubulação é muito antiga, não suportou a força da água. Muito antiga. Ela não suportou a força, cedeu e com isso a avenida toda. Só que essa não é a segunda vez que ocorre um problema semelhante. A estrada praticamente toda apresenta problemas, como nós acabamos de ver na reportagem. De que forma a SDU pretende trabalhar para pelo menos amenizar esses problemas? Esse problema específico já está sendo solucionado. Inclusive, o que você perguntou sobre abastecimento de água, a AGESPISA está trabalhando em conjunto com a SDU, dá até para ver pelas filmagens que já tem um trabalho de máquina feito, vai ser desviado o abastecimento ainda hoje, vai voltar água para as famílias. Quanto ao serviço da própria SDU, nós já estamos trabalhando para amanhã já começarmos os serviços de substituição dessa tubulação. Vai ser incluída uma tubulação dupla tubular, que ela tem uma seção maior do que a existente, e vai ser duplicada ainda, para suportar a quantidade de vazão. Quanto aos outros... É que o material utilizado era considerado muito frágil. Esse material era muito antigo. O material hoje vai ser tubular de concreto. Quanto aos outros pontos, nós já estamos com a equipe trabalhando para averiguar esses pontos de drenagem e já fazer a devida correção. Isaac, muito obrigada pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Agora voltamos ao estúdio. Joelson. Muito obrigado, Solange Souza. A imagem é impressionante, o tamanho da cratera que se abriu aí na Estrada da Alegria, que está impedindo o trânsito na região, obrigando a população a fazer desvios e também trazendo esse transtorno que é a falta de água para as comunidades que ficam ali na região da Estrada da Alegria, tudo por causa desse buraco.